Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de imunologia. Hoje falaremos sobre a imunoterapia no tratamento do câncer. Vamos começar? A aula de hoje será dividida em 3 partes. Inicialmente, falaremos um pouquinho sobre câncer, em seguida, como o sistema imunológico atua no câncer e, por último, a imunoterapia propriamente dita. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento de células que podem invadir tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e até mesmo incontroláveis, atuando na formação de tumores que podem se espalhar por outras partes do corpo. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos diversos tipos de células que compõem o nosso corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele e mucosa, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como ossos, cartilagens e músculo, são chamados de sarcomas. Outras características capazes de diferenciar os diversos tipos de cânceres entre si são a velocidade com que as células que compõem esse tumor se multiplicam, bem como a capacidade que essas células têm de se multiplicar em tecidos ou órgãos, sejam eles vizinhos ou distantes, o que nós chamamos de metástase. A grosso modo, o câncer ele surge a partir de uma mutação genética, ou seja, alterações indevidas no DNA da célula, que passa a partir daí receber informações equivocadas para a produção dos seus mais diversos componentes e atividades afins. Essas alterações podem ocorrer em genes especiais denominados proto-oncogenes, que em células normais estão inativos. Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, que passam a agir transformando células normais em células cancerosas. Agora, nós falaremos sobre a incidência dos tumores no Brasil. Observem essa tabela. Aqui é mostrada a incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo. Esses dados foram obtidos a partir do Instituto Nacional do Câncer no ano de 2020. Veja que as 3 primeiras posições em relação à localização tumoral. Nos homens, a próstata é disparado o principal local aonde ocorrem os tumores, perfazendo no Brasil um total de 29,2%, seguindo do cólon e reto, perfazendo um total de 9,1%, traqueia, brônquio e pulmão, 7,9%, e os demais tipos de tumores. Nas mulheres, a localização primária dos 3 principais tipos de câncer ocorrem na mama feminina, atenção de novo para esse dado, 29,7%, cólon e reto, 9,2%, colo do útero, 7,5% e os demais tipos de tumores. Interessante notar que tanto em homens quanto em mulheres existe um destaque na localização primária dos tumores. Observe que os tumores que ocorrem nos homens há um predomínio de quase 30% em relação à próstata. Já entre as mulheres, os tumores de mama também perfazem valores bastante próximos a esses. Nesse próximo quadro, nós também podemos observar a mortalidade conforme a localização primária do tumor, diferenciado pelo sexo. Entre os homens, nós podemos destacar a traqueia, brônquios e pulmões são responsáveis por 13,9% dos óbitos. Na próstata, 13,3% dos óbitos. Cólon e reto, por 8,2% dos óbitos, seguido de outros órgãos.
Já entre as mulheres, a mortalidade conforme a localização se dá principalmente na mama, onde os tumores são responsáveis por 16,4% dos óbitos, traqueias, brônquios e pulmões, responsáveis por 11,5% dos óbitos, cólon e reto, 9,3% dos óbitos, colo de útero, 6,1% dos óbitos, seguido dos demais órgãos. O câncer não tem uma causa única para ocorrer. Existem diversos fatores externos e internos capazes de promover a oncogênese, como por exemplo, entre os diversos fatores externos, nós podemos citar exposição às radiações, exposição a produtos químicos, vírus, consumo de cigarro, consumo de álcool, dieta inadequada, falta de exercícios físicos, exposição ocupacional. Como exemplo de fatores internos, citamos sistema imunológico comprometido, predisposição genética e hormônios. Apesar do fator genético exercer sim um importante papel na formação dos tumores, são raros os cânceres que podem surgir a partir única e exclusivamente de fatores hereditários, genéticos e étnicos. Aqui, nós podemos observar que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados às causas externas e somente entre 10% e 20% associados a fatores hereditários. Bem, agora que já recordamos o conceito de câncer, como ocorre o seu surgimento, a incidência dos tumores no Brasil, bem como os fatores que causam os tumores, nós vamos falar um pouquinho sobre como o sistema imunológico age mediante a exposição a uma célula tumoral. O câncer é uma situação na qual o papel do sistema imunológico vem recebendo grande atenção. Ao longo do último século, tem sido proposto que a função fisiológica do sistema imunológico seria, a partir de sua resposta imune adaptativa, seja por linfócitos T, do tipo CD8 ou citotóxicos, seja por células NK, conhecidas como natural killer, promover a destruição de células que sofreram alteração no seu DNA antes que essas possam formar tumores perigosos e agressivos. O controle e a eliminação de células malignas pelo sistema imune é chamado de vigilância imunológica. No entanto, o fato de tumores malignos surgirem em indivíduos imunocompetentes indicam claramente que a imunidade antitumoral ainda é incapaz de prevenir o crescimento rápido dos tumores em um indivíduo. E aqui surge uma questão: se o sistema imunológico é capaz de detectar vários tipos de antígenos e existem diversos tipos de linfócitos prontos para serem acionados mediante as substâncias consideradas como não próprias, por que o sistema imune não consegue detectar um câncer? A resposta é que, em geral, ele detecta. O fato é que poucas células conseguem escapar do sistema imune. São essas células que irão formar o câncer. Para todos terem uma ideia, dezenas de células sofrem alterações genéticas todos os dias no nosso corpo. Potenciais células que poderiam formar um tipo de tumor. Porém, essas células são capturadas e eliminadas todos os dias pelo sistema imunológico. O câncer tem muito mais facilidade de passar despercebido pelo sistema imunológico que outros agentes externos. E isso ocorre pelo fato de que a maioria dos tumores tem um crescimento, atenção, lento, insidioso. Isso faz com que as células do sistema imune não sejam despertadas, alertadas. Elas acabam se acostumando a esse tipo de anomalia, por não achar perigosa o suficiente.
Quando o tumor começa a incomodar, ele já ensinou ao corpo que não deve ser combatido. A imunoterapia são justamente táticas utilizadas para despertar os mecanismos de defesa, que antes estavam dormentes. Frequentemente, as respostas imunes falham ao avaliar o crescimento tumoral. E isso ocorre porque os tumores evoluem, seja no sentido de fugir do reconhecimento do sistema imunológico, seja por resistir aos mecanismos efetores desse sistema. O sistema imune tem grandes desafios no combate aos tumores malignos. Isso porque, para que uma resposta imune seja considerada efetiva, ela teria que destruir, atenção, todas as células tumorais. O crescimento de um simples tumor muitas vezes sobrepõe facilmente a capacidade de defesa desse sistema. Bem, agora que já falamos como o sistema imunológico tenta agir no sentido de destruir as células tumorais, das dificuldades que esse sistema tem, falaremos sobre as imunoterapias do combate ao câncer. Vamos acompanhar o conceito de imunoterapia juntos. A imunoterapia é uma terapia que provoca, antes de mais nada, a estimulação do sistema imune através de certas substâncias modificadoras, seja pelo, atenção, aumento da eficiência da resposta efetora ou pela diminuição da resposta reguladora. Podemos notar, dessa maneira, que a imunoterapia ela ocorre por dois mecanismos. Tentamos, de um lado, estimular as células imunológicas a destruir as células tumorais. E de outro, evitamos que o sistema imunológico seja inibido por ações das próprias células tumorais e, com isso, tenha sua resposta ativada. A história da imunoterapia do câncer demonstra como procedimentos iniciais, considerados empíricos e experimentais, foram largamente suplantadas por técnicas bastante racionais que aumentavam conforme se conhecia com mais profundidade as reações imunológicas. Um fato marcante no uso dessa técnica ocorreu em 1891, como aquele que é considerado como o avô da imunoterapia, o cirurgião William Coley. Dr. William Coley acabara de perder a sua primeira paciente, uma jovem de 17 anos que havia aparecido no Hospital de Câncer de Nova York, portando um tumor nos ossos da mão, um sarcoma. Coley então não teve outra opção senão amputar o membro. Como não havia sinais aparentes de metástase, Coley supôs que a moça estivesse livre da doença. 2 meses depois, porém, a moça morreu repentinamente. Células mutantes, que não haviam sido percebidas por Coley, haviam se espalhado pelo corpo da garota. Arrasado, Coley vasculhou prontuários do hospital atrás de casos que fossem considerados semelhantes e, curiosamente, encontrou um relato escrito 7 anos antes. Este prontuário relatava o caso de uma imigrante italiana de 35 anos que tentou por 2 vezes extrair um sarcoma do tamanho de um ovo debaixo da sua orelha esquerda. A protuberância sempre crescia de novo. Para piorar, a paciente contraiu uma infecção durante o processo de cicatrização logo após a cirurgia. A paciente teve picos de febre violentos e ficou à beira da morte. Os médicos perceberam então que a cada pico de febre que a moça tinha, o sarcoma diminuía até sumir, atenção, completamente. O aumento da temperatura é um sinal de que as nossas células de defesa estão atentas contra um agente invasor, um agente infectante.
Na tentativa de combater a infecção ocasionada na bochecha da paciente, o sistema imunológico também agiu por, atenção, acidente, combatendo um tumor. Estava feita a primeira associação entre a ativação do sistema imunológico e o combate a um tumor. Impressionado, Collen percorreu os cortiços do leste de Manhattan atrás da imigrante italiana e a encontrou, 7 anos depois, com remissão completa do seu câncer. Collen então transformou esta anomalia em tratamento. Ele passa a administrar coquetéis de bactérias injetadas diretamente nos tumores dos seus pacientes, na intenção de despertar o sistema imunológico para combater as bactérias e, consequentemente, também o câncer. Infelizmente, muitos acabaram mortos pelo processo infeccioso estimulado pelo médico, antes mesmo de serem mortos pelo câncer. Mas às vezes dava certo. Um homem com um sarcoma inoperável e já em metástase se recuperou completamente, vindo a morrer somente 26 anos depois de um ataque cardíaco. Os relatos de Collen, de fato, foram debatidos entre os médicos da época, mas não se chegou ao público em geral pelo fato do câncer não ser, naquele tempo, um tabu como é hoje. Mas, sem dúvida, esta associação de estimular a imunidade no intuito de reduzir o câncer foi o primeiro passo para a imunoterapia. As principais estratégias para a imunoterapia do câncer têm como objetivos fornecer efetores antitumorais, anticorpos e células T aos pacientes, imunizar ativamente os pacientes contra seus tumores e estimular as próprias respostas imunes antitumorais dos pacientes. No momento, a maioria dos protocolos de tratamento para cânceres disseminados e que não podem ser extirpados cirurgicamente se baseiam na quimioterapia e na radioterapia. Ambos os métodos podem causar danos ao tecido não neoplásico, ou seja, ao tecido normal, bem como toxicidades graves. Devido ao fato da resposta imune ser altamente específica, tem-se a esperança de que essa especificidade da resposta imune seja utilizada para destruir de maneira seletiva os tumores, sem causar danos aos tecidos normais. Existem 2 tipos de imunoterapia no combate ao câncer, as chamadas imunoterapia passiva e imunoterapia ativa. A estratégia utilizada na imunoterapia passiva consiste em injetar efetores imunes diretamente nos pacientes com câncer. As principais técnicas utilizadas na imunoterapia passiva são terapia com anticorpos e terapia celular adaptativa. Em relação à terapia com anticorpo, anticorpos monoclonais contra vários antígenos tumorais têm sido usados em muitos tipos de cânceres. Os anticorpos acabam se ligando aos antígenos tumorais e ativam mecanismos efetores do hospedeiro, tais como, atenção, os fagócitos ou mesmo o seu sistema complemento, que podem trabalhar destruindo as células tumorais. Já na terapia celular adaptativa, os linfócitos T podem ser isolados do sangue ou infiltrados tumorais de um paciente, expandido em cultura com fatores de crescimento em laboratório e injetados de volta no mesmo paciente. Presumivelmente, as células contêm linfócitos T do tipo CD8 ou citotóxicos, conhecidos como CTL, específicos para tumores, que localizam tais tumores
promovendo a sua destruição. A imunoterapia ativa pode ser feita promovendo a vacinação através de antígenos tumorais ou através da supressão de mecanismos inibitórios do sistema imunológico. Em relação à vacinação, os tumores causados por vírus oncogênicos podem sim ser prevenidos pela vacinação contra esses vírus. Duas dessas vacinas que estão se mostrando promissoras por serem marcadamente efetivas são contra o vírus da hepatite B, que pode causar uma forma de câncer hepático, e o papilomavírus humano, que pode causar o câncer cervical. A terapia com citocina. Outras maneiras de ativar as respostas imunes antitumorais incluem o tratamento do paciente com, atenção, citocinas que promovem a ativação dos linfócitos. A primeira citocina a ser utilizada desta maneira foi a interleucina 2, conhecida como IL-2, mas seu uso clínico é limitado devido a efeitos tóxicos em doses altas, já que estas são necessárias para estimular a resposta antitumoral das células T. Esta última técnica de imunidade ativa é conhecida como inibidor de checkpoint. O fato de que tumores, atenção, ativam mecanismos reguladores que suprimem as respostas imunes levou a procedimentos promissores e a um novo paradigma na imunoterapia antitumoral. O princípio dessa estratégia é, atenção, ativar as respostas imunes do hospedeiro contra os tumores, através do bloqueio dos sinais inibitórios para linfócitos, removendo assim as interrupções ou os pontos de checagem na resposta imune. A história da técnica de checkpoint se inicia em 1992, quando um cientista japonês da Universidade de Kyoto, chamado Kazuko Honjo, descobre certas moléculas presentes na superfície dos linfócitos chamadas PD-1. A PD-1 é uma molécula que interrompe a ação dos linfócitos quando esses não são mais necessários. Este é um dos mecanismos que evitam com que os linfócitos passem a atacar tecidos e órgãos saudáveis, evitando o surgimento de doenças chamadas autoimunes. Em casos de câncer, a ativação do PD-1, no entanto, acaba por prejudicar a ativação do sistema imunológico, visto que, quando nós ligamos essa molécula, ela acaba por inibir a ação do sistema imune. E o que é mais interessante é que essa ativação da molécula PD-1 é feita pela própria célula tumoral em contato com os nossos linfócitos. Honjo descobriu uma maneira de esconder a molécula PD-1, de maneira que o sistema imunológico ficaria livre para combater o tumor. Para isso, Honjo utilizou um anticorpo numa inversão inédita de papéis. Em vez de utilizar um anticorpo para inibir o tumor, Honjo utilizou essa molécula para inibir a inativação do sistema imunológico, mantendo-o ativo. 2 anos depois, em 1994, o pesquisador americano James Allison, da Universidade da Califórnia, estudava uma outra molécula capaz de inibir a ação de linfócitos, a CTLA4. Allison estudava as doenças autoimunes e, para ele, nos seus estudos, era altamente interessante que essas moléculas que são capazes de inibir linfócitos parassem de agir frente aos tecidos normais, impedindo o surgimento desse tipo de doença. A doença que ele estudava na época eram as artrites reumatoide. Allison teve o seguinte insight: se ele fosse capaz
de ativar essa molécula CTLA4 e promover a inibição dos linfócitos frente a uma doença autoimune, caso ele fizesse o contrário, ou seja, caso ele inibisse a ação dessas moléculas inibitórias do sistema imune, estas passariam a ativadas a promover o ataque frente às células cancerígenas. E isso acabou dando certo com ótimos resultados. Alisson e Roncho ganharam com essas descobertas o Prêmio Nobel de Medicina de 2018. As drogas bloqueadoras dessas moléculas de PD-1 e CTLA4 são as mais utilizadas nos casos de imunoterapia do câncer. Veja, repito, o que está se fazendo neste momento é suprimir a inibição do sistema imune. A célula tumoral deixa de suprimir o sistema imune quando essas moléculas PD-1 e CTLA4 são bloqueadas. Impedido de desativar o sistema imunológico, repito mais uma vez, o sistema imunológico irá destruir as células tumorais. O nome técnico deste tipo de imunoterápico é inibidor de checkpoint, porque ele bloqueia os linfócitos na tentativa de saber ou não se deve desativar a resposta imunológica. O fato de estarmos no início das pesquisas frente a esse tratamento acaba se refletindo no preço. Nos Estados Unidos, cada ampola de certos imunoterápicos podem variar de 90 a 165 mil reais. E muitas vezes o tratamento completo são requeridas 4 ampolas. Essa, de fato, é uma área de perspectivas muito positivas no tratamento do câncer. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto aqui abordado e nos veremos numa próxima aula. Até mais!